Opa! E aí, pessoal, beleza? Tô aqui para mais um vídeo do canal Errâncias no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. No vídeo de hoje eu queria comentar com vocês as minhas impressões, né, panorâmicas, abrangentes sobre a minha leiturinha de férias, agora em julho de 2024. Eu dei uma paradinha no consultório e aproveitei para ler esse livro aqui, que eu sei que vocês leem invertido, eu sei, mas eu não sei inverter o vídeo, que chama Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. É um romance, foi editado pela editora Record e a publicação original é de 2006, salvo engano, mas essa edição que eu tenho aqui é de 2024 mesmo. E, como vocês viram, é uma obra extensa, mas, como eu disse também, é um romance. É um romance histórico, ele está ambientado basicamente no século XIX e no contexto do trânsito atlântico da população negra africana que é sequestrada ou, enfim, vendida para servir o escravismo brasileiro. A história é narrada em primeira pessoa pela protagonista, que é uma mulher chamada Querinde, e eu não sei falar exatamente, espero não estar muito distante, né, da enunciação correta. A Querinde, ela é capturada na África, ali na Baía do Benin, e ela é embarcada à força para o Brasil, onde ela é vendida e trabalha como escrava, e aí a gente acompanha toda a trajetória da Querinde ao longo do século XIX. É uma figura longeva, eu estou tentando evitar os spoilers, tá? Mas ela vai passando por várias peripécias, assim, de forma que o romance narra a trajetória da Querinde, e narra um tanto também as vicissitudes do povo negro nesse trânsito atlântico em função do escravismo e do comércio atlântico às custas do povo negro africano. Então, muitos elementos da história do Brasil do século XIX atravessam a narrativa, e isso faz com que o texto tenha algumas movimentações de estilo, né? Em alguns momentos ele vai lembrando um romance de formação, porque é uma pessoa que está rememorando a própria infância, a própria adolescência, a própria juventude e tudo mais. Em alguns momentos ele lembra um romance biográfico, né? Um romance que recupera a escrita de uma história de vida. Em alguns momentos ele lembra um romance histórico em que o objetivo final é narrar acontecimentos históricos. Então ele tem algumas modulações de estilo. Isso tudo é muito bem incorporado em virtude das escolhas estilísticas que Ana Maria Gonçalves fez. Então ela consegue fazer com que o texto oscile muito em termos de estilo, sem que isso possa ser considerado denotativo de erros de cadência ou de pouca firmeza do autor. Na verdade, acho que é muito meritório quão consistentes são as escolhas da Ana Maria Gonçalves ao longo da trajetória. É um livro muito bem revisado, é um livro muito bem escrito, para resumir a história, né? Então ela consegue passar por um arco muito longo de acontecimentos, de tempo mesmo, e de conjunturas, porque a Querinde tem uma vida muito movimentada. Então a gente acompanha, né, quando ela trabalha mais vinculada à senzala pequena, quando ela trabalha já dentro da casa grande, quando ela trabalha na senzala grande, quando ela trabalha como uma escrava urbana, ali, né, enfim, nos trâmites tanto das casas urbanas, né, dos sobrados, quanto quando ela vai trabalhar como escrava de ganho, né, quando ela vai trabalhar nas ruas vendendo coisas. E aí a luta pela libertação, o desejo de libertação, de conseguir sair, a aproximação em relação a comunidades de resistência da população negra, soteropolitana, mas também de outras regiões. Então, pessoas que se organizam em terreiros, pessoas que se organizam em quilombos, pessoas que se organizam em lojas, pessoas que se organizam em várias montagens ali. Aí ela se aproxima também, né, a narrativa, eu digo, se aproxima bastante da revolta dos malês,
que é um episódio importante, né, da história do Brasil do século XIX, muitas vezes menosprezada ou narrada de maneira muito enviesada, e inclusive é uma das coisas que a Ana Maria Gonçalves conta, que foi uma das inspirações para ela na costura do arco narrativo do livro. O livro vem, em alguma medida, desse interesse dela de oferecer uma narrativa a respeito da revolta dos malês. Ela teria, inclusive, recebido isso por um chamado do acaso, por assim dizer, né? Ela tem um prólogo para o livro, que a gente fica um pouco sem entender se ele de fato é autobiográfico, com um certo pacto com a verossimilhança, ou se é desses prólogos em primeira pessoa, mas eles já são parte da ficção, né? Isso é muito comum no Humberto Eco, no Borges, e aí a gente fica sem saber se ela está falando a verdade ou se já é uma espécie de história que envelopa a história, né? Esse recurso das Mil e Uma Noites, né? Porque ela conta que ela estava ali sem saber muito o que fazer, meio que uma crise de carreira, não queria mais ser publicitária, não sei o quê. E aí ela foi pegar um guia de viagem, estava pensando em viajar para algum lugar, foi pegar um livro, o livro do Lagro caiu nela. E era um livro do Jorge Amado sobre a Bahia, uma espécie de guia de viagem, que o Jorge Amado de fato escreveu, de fato publicou, de fato existe. E aí ela foi abrir ali para dar uma olhada e abrindo páginas aleatórias, ela dá de cara com um trecho onde o Jorge Amado está falando que a Revolta dos Malês é um episódio maior na história da Bahia e na história do Brasil, e que ele ainda está para ver, né, um relato à altura da magnitude do acontecimento. E aí, bom, ela teria se empolgado, foi, então é isso aí, Jorge Amado chamou e eu vou. E aí vai ela atrás de fontes, né, atrás de circunstâncias. Então foi primeiro viajar e aí depois foi pesquisar coisas, e aí ela teria encontrado manuscritos, né, numa certa medida ela dá a entender que esse livro é em grande medida uma transcrição de fontes originais que ela teria encontrado. Eu de fato não fui checar, né, não fui ver a entrevista dela para ver se ela banca isso como sendo de fato verossímil, como sendo veraz. Mas é interessante, né? Uma boa abertura e é uma boa história a respeito da história. Seja como for, o que a gente entende é que esse romance, ainda que seja um romance, então é assim, para fins de fruição pessoal, né? É um jeito de você relaxar ali na tua poltrona ou no busão, onde quer que seja que você vá ler. No busão é um pouco difícil, porque ele é grande, né? Então não é dos mais fáceis de manejar. Dá para fazer, eu fiz, mas enfim, vai coragem. Mas assim, é um livro para fins de fruição. Você vai curtir a história, você vai viajar, você vai, né? Quem lê viaja pelo mundo, então você vai ali viajar pelo mundo. E ela viaja um bocado, a dona Querinde. Então é para isso que serve. Agora, ele não deixa de ser um bom inspirador para quem quer vislumbrar de maneira um pouco menos caricatural o que foi o Brasil do século XIX, porque ele traz esse relato que seria um pouco a voz dos silenciados, né? O mais comum é que os livros-textos, os livros de história, eles estejam amparados na história dos vencedores, e os vencedores históricos do Brasil são esses que a gente chama de brancos, que são os donos do poder e tal, né? E a Querinde não, né? A Querinde, ela é uma vencedora, sem dúvida alguma, ela é uma vencedora, mas não é uma vencedora da história, né? Ela é uma vencedora da própria história. Ela é uma voz potente, mas é uma voz da resistência, de cabo a rabo. É uma voz da resistência. E aí, nesse sentido, ele é um relato interessante para fugir dos estereótipos, né? Então, ele narra a história do século XIX brasileiro de uma maneira muito rica em detalhes. Claro, de novo, né? Não é um museu, é um romance. Então, a gente tem que entender que ela não está ali comprometida com ser factualmente precisa o tempo inteiro. Ainda assim, é um bom relato, né, pelo pouco que eu sei, assim, aparentemente ela estudou um bocado para escrever esse negócio, então ela deve saber mais do que eu, mas do pouco que eu sei, e as fontes eu acho que são diferentes, me parece muito bem feito, assim, um relato muito bem feito, e para quem tem esse interesse de acompanhar leituras extensas, né, você faz uma viagem que de fato é muito diversa, né? Tem esses momentos meio novela das 6, tem esses momentos meio documentário do TV Brasil, né? Tem momentos que são ali de revolta, então tem cenas de ação, uma coisa meio Outlander brasileira, assim, né? Que aí você vai vendo batalhas e coisas e não sei o quê. Pô, e é bem escrito, cara, é bem escrito, assim. Tem uma cagadinha de edição que, como eu sou chato, eu preciso dizer. Eu não ia dizer, mas enfim, tô aqui dizendo porque, como vocês sabem, eu não edito muitos negócios aqui.
E aí, o que acontece é que tem um trecho ali que claramente o revisor ou alguém achou melhor mudar a organização de 2 subcapítulos. E aí acontece que uma determinada sinhá fala: pô, porque eu vou fazer com você a mesma coisa que eu fiz com a tal da Veridiana. E com a Veridiana ela não tinha feito nada até então, ela vai fazer um pouco depois. Então tem esse probleminha, que é um problema de montagem, né? Mas em geral, cara, belo texto, bem construído, todas as vicissitudes de estilo que eventualmente, né, podem causar algum estranhamento para o leitor, para mim causou, são justificadas pelas escolhas que a autora fez. Então um trabalho muito meritório pela montagem, né? Mesmo que você não goste de todas as escolhas feitas, as escolhas estão muito bem fundamentadas e muito bem articuladas entre si. Então, um trabalho bom, assim, um belo livro, e que vale a jornada, né? Vale a jornada para brasileiros, brasileiras, brasileiros que me escutam aqui, porque é um jeito de ter contato, né, com a história do nosso país e com a história de alguns episódios definitivos do que a gente vive por aqui. E além disso é divertido de ler. Tá? Então vai uma preparação, porque é um livro grande, né? Então não é uma coisa que você vai ler no final de semana, né? Assim, a menos que você seja um leitor muito ágil. Então é um livro que exige uma preparação, mas que vale a pena, recomendo. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado aí pela companhia, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentários, dúvidas, críticas, sugestões, manda ver, o espaço tá aí para isso. E a gente se encontra em breve num próximo vídeo do Errances, tá bom? Um abraço e até lá!